O presidente Mário Bittencourt prometeu aumentar o investimento no futebol em 2023. Mas será que vai chegar algum reforço de Pará Aeroporto? É sobre isso que a gente fala a partir de agora. E aí, moçada, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Se você não me conhece, se você está chegando agora pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e a gente vai debater muito aqui a questão da continuidade do trabalho do presidente Mário Bittencourt no comando do Fluminense, reeleito para os próximos 3 anos. Quero pedir para você que não é inscrito para fazer a sua inscrição, ativar o sino para receber as notificações, deixe o seu like, dê a sua opinião. Tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar então sobre reforços, né? A torcida está ansiosa para saber quem que o Fluminense vai contratar, quem que o Fluminense vai trazer. Afinal de contas, o presidente Mário Bittencourt vai trazer algum reforço de Pará Aeroporto em 2023, ou seja, vai trazer aquele craque, aquele nome de peso que vai levar todo mundo para o aeroporto, para a Porta das Laranjeiras, para recepcionar o jogador? Vamos ouvir o que ele falou, lembrando que esse vídeo é um vídeo disponibilizado pela Flu TV no YouTube e está com a aceleração maior do que o normal. Vamos lá. Bom, vamos lá. Com relação a reforços, como eu te falei para todos ainda há pouco, a gente vai começar a realmente discutir. Existe, óbvio, um trabalho já feito, que já está entregue há 2 meses, enfim, pelo departamento de scout, pelo futebol, mas o Fernando quer participar dessa construção e tem que participar, e a gente vai começar a falar desses nomes na semana que vem. Então não existe nenhum nome concreto ainda, existem ideias na nossa cabeça, então não vou aqui dizer que vai chegar um reforço ou aquele de Pará Aeroporto. Vai depender do que a gente quer, até porque a gente acha que tem um time muito qualificado, um time que ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, ficou entre os 4 da Copa do Brasil, que jogou, na nossa opinião, um dos modelos de jogo mais bonitos do Brasil. Eu acho que a gente está muito satisfeito, mas a gente precisa se reforçar sim, porque a gente vai disputar uma competição grandiosa que é a Libertadores, mas não tem nada de concreto no momento. O Mário então dizendo que os nomes vão ser pedidos pelo Fernando Diniz, que o departamento de scout do Fluminense já tem, né, uma lista preparada, mas quem vai fazer a escolha desses nomes é o técnico Fernando Diniz. E a gente sabe que as prioridades hoje do Fluminense são a lateral esquerda, um volante e um atacante de lado de campo. Sobre a lateral esquerda, o Alexander agradou muito ao técnico Fernando Diniz, mesmo sendo volante. O problema é que não dá para o Fluminense ficar apenas com o Alexander, porque não tem reserva. O Pineda está indo embora. O Cris Silva não agradou em momento nenhum na temporada 2022 e a gente não sabe se ele vai continuar. E tem o Marcos Pedro, que também é um menino, e aí vocês vejam a situação. A comissão técnica do Fluminense preferiu nos últimos 2 ou 3 jogos dar preferência ao Alexander do que dar a oportunidade ao Marcos Pedro, que é lateral esquerdo de origem. Então é uma questão importante, né? Por que o Marcos Pedro não foi utilizado ao invés do Alexander? Claro, o Diniz chegou a dar uma entrevista dizendo que o Alexander já tinha sido testado nessa posição, parece que ele chegou a jogar na base em alguma oportunidade também como lateral esquerdo, mas eu vejo hoje uma necessidade muito grande do Fluminense ter outro lateral esquerdo no elenco, um lateral que possa ser titular, independente se o Alexander vai ser o titular e esse outro jogador vai entrar às vezes, mas se ele for o reserva, quando ele entrar, ele tem que dar conta do recado. Não pode ser um jogador que vai gerar desconfiança, não pode ser um jogador que vai gerar medo na torcida, né? Tem que ser alguém que assuma a posição, independente se vai ser o titular ou o reserva do Alexander, essa é a minha opinião. O presidente Mário Bittencourt também falou sobre a questão das renovações de contrato com Nino e Ganso. Vamos ouvir então o que o presidente Mário disse. Então, na verdade, o Ganso tem contrato até o final de 2023, ele já tem contrato até o final de 2023.
e o Nino até o final de 24. Ambos possuem contrato. A gente fez uma proposta de prorrogação desses contratos, né, e de um reajuste salarial para ambos, e ambos nos informaram que responderiam após a eleição. Então, a tendência é que nessa semana a gente comece a caminhar nesse sentido. O Nino está de férias fora do Brasil, o Ganso não, o Ganso está no Brasil. Eu tive com ele, almoçamos juntos, enfim, com o representante dele, com ele, o Paulo Gione, o representante dele, e a tendência é que já aí nos próximos dias a gente possa anunciar essa renovação do Ganso, e o Nino, como eu te falei, seria a prorrogação por mais um ano, mas ele também tem contrato até o final de 2024. Nino, Ganso, Arias, André, são todos jogadores fundamentais para a manutenção desse esquema do Fernando Diniz. Todos eles têm contratos longos com o Fluminense, exceto o Ganso, que tem contrato até o final de 2023, só mais um ano de contrato. Ou seja, se ele não renovar o contrato agora, daqui a 6 meses ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, né, e sair do Fluminense a custo zero. Então, prorrogar principalmente o contrato do Ganso é importantíssimo. Sobre a renovação dos outros contratos, elas darão segurança ao clube se nessa renovação houver cláusulas de multa, né, uma multa maior, enfim, dificultar para que quem venha de fora fazendo proposta tire esses jogadores do Fluminense. Então, por isso que é importante o Fluminense, mesmo jogadores como o Arias, o André e o Nino tendo contratos maiores, é importante o Fluminense aumentar o salário desses atletas, aumentar a multa para a saída deles, né, como uma forma de se proteger. O presidente Mário, nessa entrevista coletiva também que ele deu após o resultado das eleições, ele disse que a previsão é de que em 2023 o Fluminense faça um aumento na folha salarial, em torno de 15% a 20%, como foi feito agora em 2022. A gente lembra que alguns jogadores estão saindo do elenco, né? O caso do Wellington, o caso do Natan, que não deve permanecer, porque o Fluminense não tem condições de comprar o passe do Natan. Natan é um jogador de salário alto. Então, com a saída de alguns jogadores, o Fluminense teve um respiro na folha para aumentar o salário do Cano, para oferecer aumento para o André, para o Ganso, para o Nino, e promete aumentar ainda em 15% a 20% a folha salarial para a próxima temporada. Então, essas são as notícias. O Fluminense, então, fazendo de tudo para manter a espinha dorsal, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz, para entrar forte na temporada 2023. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Saudações tricolores.